Obrigada. É um prazer estar aqui no stand da Vaporo. Aqui a gente vai começar, primeiro eu vou mostrar o molde que a gente utiliza, porque tem várias opções para fazer essa vela, tá? Super fácil, vocês viram aqui. E eu vou usar esse mesmo para fazer a vela, tá? A gente também tem a opção de usar um material que chama acetato. Dá para vocês fazerem isso aqui, acetato vende em papelaria, ou vocês compram o molde pronto também, que facilita bastante na hora de fazer e dá para reutilizar outra vezes nesse tipo de vela aqui, tá bom? Esse aqui vai ser mais fácil para evitar qualquer acidente, então eu prefiro usar ele. E a cera que eu vou estar utilizando é essa aqui. Ela é vendida assim em barra, é uma cera dura. O nome dela é esse mesmo, cera dura tipo D, tá? As ceras vegetais, elas retêm a oleosidade ali, né? Por conta da essência à base de óleo, sempre essência à base de óleo. Nunca essência de sabonete, porque é base água. Água e óleo não se misturam, tá? Então eu vi várias reclamações aqui de vocês falando: minha vela não exala. Eu fiz a vela, segui o passo a passo e ela não exalou. Tem uma questão: qualidade das ceras que a gente usa, então ceras vegetais são melhores. Para fazer vela aromática, não vamos usar parafina, cera vegetal, tá? E aí tem a questão da essência. Existem diversas essências. O que a gente mais usa hoje são essências concentradas, que são as essências premium, né? Que são mais vendidas porque ela tem uma concentração maior. Então eu posso usar 10%, que eu já vou ter um aroma muito bom, enquanto que se eu não usasse uma essência concentrada, eu ia usar uma quantidade muito maior. E tudo que eu colocar em quantidades maiores na vela pode alterar a queima, tá? Então aqui, ó, eu trouxe a cera, que ela é em barra, mas eu piquei para facilitar o processo aqui. E uma questão hoje é que a gente não vai ter o uso do soprador. Eu não recomendo usar soprador para aquecer vidro, recipiente, não é necessário. Tenho alunos aqui que estão de prova, que dá certo. Por quê? Tá frio, eu sei. Eu vou ter que deixar minha cera mais quente do que eu usaria normalmente, porque a gente tá com o ar aqui muito forte. E o soprador, por exemplo, não tem necessidade, como eu falei, da gente aqui tá aquecendo o recipiente, nada disso, porque a gente vai trabalhar a temperatura da cera. Principalmente porque quem vai fazer para trabalhar, a gente não tem como ficar passando soprador para aquecer cada molde que a gente vai usar. Então eu já vou ensinar da maneira mais correta, que eu entendo e que dá resultado, tá bom? Então vou colocar aqui, essa vela aqui tem mais ou menos 400 gramas. Então eu gosto desse modelo aqui, que é um modelo mais baixo, então vai evitar de fazer túnel. Não vai uma quantidade exagerada de material também, para ter um custo ali mais acessível também para venda. Então eu vou fazer entre 300 e 400 gramas, tá? Eu vou fazer aqui mais com 400, que eu vou fazer a vela todinha de canela. Quando vocês vão comprar canela, tem vários tamanhos, tá? Aí vai depender do que vocês querem. Inclusive tem canela de 30, 40 centímetros. Só que você tem que quebrar. Às vezes quando você vai quebrar a canela, ela pode despedaçar. Então, se você já comprar no tamanho certo, melhor. Não precisa ser a canela do mercado, que é cara. Essas aqui, geralmente, a gente paga mais barato, porque é a mesma. Porém, não tem todo aquele cuidado que vai ser consumido, né? Então, por isso que eles falam que é canela de artesanato. Então, aqui o molde tá frio, tudo bem. Eu vou trabalhar com a cera mais quente. Por quê? Eu já vou moldar a canela dentro do meu molde. Então, aqui o que eu vou fazer? Pegar minha caneca, colocar na balança. Então, todas as balanças aqui são meio padrão, né? Tá desligada, vou virar aqui, vou ligar. Então eu liguei a balança, desculpa, e ela vai aparecer o peso da balança, né? A gente vai tarar e ela zera para botar o peso apenas do que eu tô colocando dentro. Meu fogo tá bem quente, tarei a minha panela, 400 gramas. Precisa picar a cera? Quanto menor você picar, mais rápido derrete, tá? Então só por isso. Usando a máquina, por exemplo, que a gente até tem uma máquina aqui, eu posso colocar a barra cortada em 4, até inteira. A questão é que aí eu tenho que usar fogo baixo para derreter em temperatura mais amena, tá? Vamos lá. Ó, 200 gramas. 401, tudo certo. Não pode passar muito, porque senão depois eu tenho que ajustar a quantidade de essência que eu vou usar aqui, tá? Então eu vou deixar derreter. Para não demorar muito, eu vou deixar um foguinho mais alto.
Mas a melhor coisa para quem tá começando ou não tem muita prática é banho-maria ou esse fogãozinho que é super prático, deixar em temperatura bem baixa, número 1, por exemplo. Por quê? Isso aqui vocês vão ver que demora para esquentar, mas quando ele esquenta, ele fica bem forte. Então, a gente tem que derreter temperatura baixa, porque isso aqui sobe perto de 100 graus muito rápido. A cera vegetal a gente aquece aqui no máximo até 80 graus. Eu gosto de trabalhar com ela a 75 graus, tá? Eu tenho aqui 2 cintilantes. O prata, tá? Que ele fica ali como você visse o pontinho prateado na cera. Eu, inclusive, vou usar o vidro para pôr aqui e mostrar para vocês um pouquinho como fica. E eu tenho o cintilante perolado. Ele fica como se fosse pérola mesmo ali, se movimentando. Quem não viu vai gostar. Eu vou misturar os dois. Tudo que eu colocar na vela pode afetar a queima do pavio. Por isso que a gente não pode usar grande quantidade, tá bom? Então esse é o molde que eu vou usar. Como ele é acrílico, tá sujinho só com a cera, não tem problema, a cera quente vai vir aqui. Mas eu já tinha passado um papelzinho, então vou mostrar aqui a higienização. Álcool 70, pode ser o comum? Pode. Por que eu prefiro 70? Álcool 70 tem menos concentração de água, então ele evapora mais rápido e não vai ficar úmido, tá? Aí, se você perceber que ficou com aroma forte, o álcool ajuda a evaporar. Então isso é bem legal, é uma sacada muito boa aí para limpar os materiais com álcool 70 para tirar o cheiro. Eu vou fazer aqui, ó, como se fosse uma colinha. Então eu tô molhando aqui, vou colocar aqui no centro. E aí eu gosto de usar um palito de difusor, porque é alto esse frasco. Isso aqui ainda vai acabar soltando, porque quando vier a cera quente, ele vai soltar, mas pelo menos já deixei um pouquinho. A essência também eu vou pesar, e aí eu nunca recomendo despejar direto aqui, porque se passar não tem o que fazer. Você vai perder a essência, aí você tem que colocar mais cera e ficar fazendo cálculo na cabeça, né? Então aqui as essências da Vapor, a gente também tem a utilização que no site dele, eles deixam a informação, que gira em torno ali também de 10, 12%. Sempre vejam o percentual da essência que vocês compraram, porque ele pode variar de essência para essência ou de fabricante para fabricante, tá? Alguns indicam 20%, que eu acho muito, mas às vezes a essência não tem uma concentração tão alta, tá? Aqui 10, 12 é bem tranquilo. Vou abrir. A minha cera não derreteu totalmente, tá? Vou dar uma mexidinha. Aí agora sim é bem tranquilo. Derreti a cera. Aqui para mexer a cera, posso mexer com um palitinho? Até pode. Mas para essência eu não recomendo. Porque a essência eu preciso fazer cera e essência homogeneizar. Então tem que misturar melhor. O palito não permite. Até tem uma colherzinha aqui que é compatível com esse tamanho de frasco, né? Que é a colher pequena, o frasco pequeno, ok. Mas para panela eu já prefiro usar a colher, e eu gosto muito dessas colheres de silicone, porque ela tem a ponta flexível e permite você misturar melhor. Vamos esperar esquentar, no caso. Aumentar um pouquinho. Qual que é a hora de colocar o cintilante? Quando a cera derreteu. A essência vai ser a última coisa que eu vou colocar. Então, enquanto ela derrete, vou separar minha canela. Aí aqui vocês já fazem a separação da quantidade, do tipo de canela. Às vezes vem uma canela assim que é mais larguinha, às vezes tem algumas que estão mais tortinhas, então você posiciona. Eu gosto de posicionar a casquinha para fora e o meiozinho, a junção, para dentro. Mas tem gente que prefere o oposto e aí tanto faz, tá? Aí vocês vão ver a quantidade que vocês vão precisar. A minha cera quase derreteu, tem só isso aqui, ó. Pronto, vamos começar a colocar o cintilante. Aí eu falo sempre assim, é só um pouquinho, 400 gramas, não tem uma medida exata, depende do efeito, mas aqui já vai aparecer. Então, quando a gente fala um pouquinho, é assim, ó, pontinha da colher. Ah, eu tô fazendo 100 gramas, aí você vai colocar menos, tá? Aqui até porque eu vou colocar 2 cintilantes, tá? Então, para essa quantidade, já fiquei toda cheia de brilho aqui. Um pouquinho. O ar-condicionado acho que tá bem aqui, né? E aí, agora eu vou vir com perolado específico para vela, tá? Então, esses tem aqui no estande da Vaporo, cintilante prata, cintilante perolado. Quem ficar com dúvida depois pode perguntar. Eu vou colocar aqui para vocês verem o efeito que dá. Eu vou desligar. Aqui eu vou misturar para ele dissolver bem, mas aqui é bem tranquilo.
Bom, borosilicato aqui, que é o tipo do frasco, né? Borosilicato, ele é resistente ao calor. A gente vai testar agora, porque eu preciso dessa cera quente para pôr aqui para vocês conseguirem ver. Mas eu vou colocar a essência. Ela tá em torno de uns 78 graus. Um pouquinho mais. Mas como eu falei, para vocês em casa, 70, 75 graus, tá? Em condições ambiente diferentes, né? A essência aqui... Não vou conseguir abrir. Alguém... É fácil de abrir, gente, mas eu fiz a unha ontem, aí a gente fica com medo. A balança precisa ser um copo medidor. Tá vendo que aqui a partir de 50, eu vou usar aqui cerca de 45 gramas, mais ou menos 12%. De cabeça, acho que dá até um pouquinho mais, mas eu vou usar 45. Se fossem 10%, 40 gramas, eu vou deixar um pouquinho a mais, porque eu posso ir até 12%, tá? Esse copo aqui eu não uso como medidor. Eu preciso dele só por causa do bico, tá? Só por isso mesmo. Zerei a balança, coloquei meu frasco, tá zerado. 45 gramas. Se eu passar, eu posso devolver pro frasco. Fechar aqui, ó, a essência, então... Ó, só de ficar parado aqui já perdeu 3 graus, né? Por causa do ar-condicionado. Vamos imaginar 75 graus, essência. Eu vou adicionar dessa forma. Porque quando eu despejo a essência, às vezes vocês vão perceber que fica, endurece. Já perceberam isso? Endurece na hora? Por quê? Um líquido frio no líquido quente. Se a cera de vocês estiver muito fria, ela vai empelotar, ficar branquinho, e aí você começa a mexer, às vezes ela não homogeneiza, porque já tá fria. Por isso que trabalhar com ela um pouquinho mais quente, às vezes, é melhor em todo esse processo. Ó, já caiu mais 5 graus só da essência, tá vendo? Se eu tivesse com ela a 65 graus, ela estaria 60 endurecendo, aí volta pro fogo. Aí a gente fica aqui naquela luta, fogo, tira, aí esquentou, aí volta. Então é isso que eu não recomendo pra gente fazer. Então aqui eu vou misturar bem. Agora que ela está a 74 graus, então ela estava bem mais quente porque eu precisava disso por causa do ar aqui, tá? Mas para vocês, provavelmente ela vai estar cerca de uns 68 graus, mais ou menos, dá para trabalhar. Misturei bem, aí agora começa o truque aqui. Tem várias formas de fazer essa vela. Posso colocar cera, depois vir com a essência? Pode, mas você também pode fazer desse jeito aqui, que é uma técnica que eu gosto. Porque eu vou deixar uma camada bem fininha de cera. Quanto menos soprador eu passar na vela depois, menos tempo, mão de obra minha ali. E também fica mais fácil, mais bonito para aparecer o efeito, tá? Mas essa temperatura que tá, já tá boa para eu colocar aqui. Por quê? Eu preciso que ela endureça com a canela para depois eu voltar com a cera, tá? Vou vir aqui. Coloquei uma quantidade para cobrir o fundo mais ou menos, tá? Se o pavio soltar, não tem problema. Inclusive, esse eu às vezes coloco o pavio só no final, tá? No final, assim, depois de colocar a canela, porque facilita. Vou pegar a canela, a parte que quebrou, eu vou deixar para baixo. Eu vou fazer, a cera vai virar uma cola, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Tá molhado de cera, tá vendo? Molhado de cera. Eu vou vir colocar a canela e aperto contra o frasco. Por isso que às vezes o cano PVC aqui é ótimo para fazer isso. Então vou colocando aqui. Volto. Coloquei um pouco desse lado, porque ela tá em tamanhos diferentes, né? Só toma cuidado para não vir com a cera muito em cima, porque senão depois vai ter que passar o soprador lá em cima, tá? Então é mais para colar ela, ficar firme, sem ter que subir muito. Ó, minha cera já endureceu. Pego mais um pouco. E aí eu fico passando a cera para lá e para cá, para ir formando essa casquinha e grudar bem. Senão, quando eu vier com a cera, ela pode derreter, tá? E agora eu vou pôr em todo lado aqui. Nesse movimento aqui. A canela, para ela ficar escura, é a própria cera. Se você deixar ela molhar ou despejar por cima ali, ela fica úmida da cera, por isso que ela tá escura, parece com um verniz nela, tá? Mas é por causa da cera. Mas não precisa fazer isso, tá?
é porque ali foram algumas velas que eu fiz que eu já tinha essa canela de outras velas. Tá vendo? Ficou uma casquinha bem fininha. Essa daqui era para eu ter feito aqui com vocês com o soprador. A gente vai passar o soprador só por fora até aparecer a canela, tá? Que é para ficar igual aquela da mesa. Então essa cera que tá aqui, como ela ainda não esfriou, eu vou passando ela para grudar bem. E o pavio não soltou, é isso que a gente queria, mas eu poderia vir agora e colocar também, não tem problema, tá? Agora eu venho com o restante da cera, misturei de novo, porque a cera ficou parada, às vezes, pode ser que a essência vai ali pro fundo, então mistura de novo. Dê uma molhada aqui na canela, que a cera tá quente, para ela ficar mais assim. Aqui vocês estão vendo o perolado, ó, que eu esquentei aqui a cera, que era justamente para vocês poderem ver, tá vendo? O perolado que dá esse movimento meio de neva. Se eu colocasse o dourado, ele mudaria um pouquinho a cor da cera, tá? Então eu preferi trabalhar com o perolado e o prata, que o prata intensifica o brilho. O pavio, eu posso usar um hashi ou um centralizador, porque não adianta só centralizar no fundo. Se o pavio estiver torto, ela vai queimar torta. Olha, esse pavio parafinado, ele é durinho, então ele já fica... Tá centralizado. Então, o ideal para quem trabalha pavio de metro, deixar bem esticadinho, para não ficar aquela barriga, porque senão a queima vai ficar uma hora para um lado, outra para o outro. Então, ó, aqui ele já tá. Eu poderia vir com o hashi, que eu não tenho, mas vamos adaptar aqui. 2 palitinhos. Acho o centro dessa vela. Se a sua canela estiver muito gordinha aqui, for uma canela maior, mais robusta, deixa o pavio centralizado um pouco mais para frente, ou seja, para fora, distante da canela. A canela pega fogo muito fácil. A queima que a gente quer aqui é como se fosse uma luminária. Ela vai queimar, deixando uma borda de cera, tá? Para proteger a canela. E depois a pessoa pode guardar ali, pode colocar sal, pode colocar areia dentro e colocar até uma velinha rechô. Não muito no fundo, mas para cima por causa do calor. Ou ela vai queimar, descarta, compra outra, tá? Nesse caso vai ficar pelo menos 1 centímetro de borda nessa vela. Essa vela aqui, então, agora ela vai esfriar. O ideal é sempre esfriar longe de ventilador, ar-condicionado, porque senão ela pode fazer buraco no centro. Esse buraco não é porque o pavio puxou a cera, tá? Mas é porque a cera esfriou muito rápido. Aí faz buraco no meio. Por isso que acontece. Aí você vem com alguma coisa que dê para raspar, uma espátula ou o próprio estilete, que eu gosto mais. Aí vem, raspa, deixa secar, aí eu colo o adesivo. E esse adesivo, ele foi feito especificamente para esse tipo de vela, porque não tem o risco da canela, ela pode ficar até um tempo mais acesa. Aqui eu deixei um tempo menor, por garantia, por questão da canela. Tá? Em relação ao pavio, aqui eu usei o maior que eu tinha, o B2040, porém podem ser 2 pavios, só tem que tomar cuidado, que para usar 2 pavios eu prefiro usar então 10 centímetros de molde. Eu usaria aqui talvez 2 pavios B2010, tá? Eles mais juntinhos, nunca entrelaçar pavio, porque faz uma chama alta e fica cheio, chamuscado, cai muita fuligem, então não recomendo. Aqui então, gente, acho que foi isso. E aí, gostaram, pessoal?